Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica na ira. Lembra-te da misericórdia. Amém. Podemos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, o texto sagrado, ora lido, foi escrito por um homem chamado Abacuque, e segundo algumas definições teológicas, Abacuque faz parte da classe dos profetas menores, sendo ele o mesmo autor do seu livro, é considerado um profeta canônico. Amados e queridos irmãos, o texto ao qual nós acabamos de ler e ouvir, nós nos deparamos com a oração do profeta Abacuque. Nós percebemos que Abacuque ele ora a Deus e ele faz uma petição. Ele está clamando a Deus por um avivamento. Ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É verdade que quando alguém está clamando por avivamento, quando alguém está clamando por um avivamento, vale a pena ressaltar que durante o período do profeta Abacuque, Israel ainda estava no declínio espiritual. O povo ainda se encontrava frio, debilitado espiritualmente, sem forças para continuar, sem forças para clamar. Abacuque sendo profeta, e o profeta significa porta-voz de Deus, ele agora é usado por Deus para anunciar a mensagem de Deus. Mas Abacuque, sabendo também da necessidade do povo, Abacuque também vai interceder pelo povo. Abacuque também vai orar pelo povo, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e a testifica. Vale a pena ressaltar que se nós fizermos aqui uma contextualização desse texto, nós vamos perceber que, aleluia, por que Abacuque faz agora? E se nós indagarmos esse versículo, nós vamos perceber que, por que Abacuque faz essa petição? Aviva, Senhor, a tua obra no meio. Porque nós sabemos que, concernente ao mundo espiritual, dentro do âmbito religioso, dentro de um contexto cristão, quando nós falamos de avivamento, aleluia, quando Abacuque faz a oração pedindo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, vale a pena ressaltar que existe aqui um referencial, e o referencial aqui eu posso colocar entre parênteses. A palavra que eu coloco como parêntese aqui, entre parênteses, é a palavra no meio. Por que Abacuque pede o avivamento simplesmente no meio? Quando eu falo que dentro do âmbito religioso, concernente à obra de Deus, todo aquele que aceita Jesus, ele dá início a uma vida espiritual. Porque ele nasce do Espírito. É interessante que deu-se início, aleluia. Só que a nossa vida ela não é definida por início, ela também é definida pelo meio e também ela é definida pelo fim. Se nós analisarmos as Escrituras, quando o
apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia! O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, eu comecei, eu também estive no meio e eu agora acabei a carreira. Ou seja, Timóteo, eu concluí o ministério. Abacuque está pedindo avivamento no meio, porque uma vez que Israel deu início à obra de Deus, agora eles estão no meio. Todo aquele que está embaçado na eclésia, na igreja de Deus, quer que seja como ovelha, quer que seja como membro, quer que seja como obreiro, ele já começou a obra. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 8: estou certo disto, que aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E em outras traduções está dizendo: ele é fiel para aperfeiçoá-la. Presta atenção, isso aqui é muito sério. Por que Abacuque está pedindo avivamento no meio? Porque simplesmente o futuro depende do meio. O meio é um presente, porque um dia você começou, um dia eu comecei. Se eu comecei, significa que já deu início. E se já deu início, significa que um presente ele vai simbolizar o meio. Dentro de um contexto cristão, quando Abacuque pede avivamento, ele está dizendo: o futuro depende de avivamento, o futuro depende de poder, o futuro depende de unção. Por quê, pastor? É por isso que eu entendo quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Paulo está dizendo: Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está dizendo: Timóteo, o Espírito Santo que tem sobre a tua vida, ele garante o restante, ele garante o futuro. Se tem alguma coisa que tu precisa para prosseguir, é a presença de Deus. Se tem alguma coisa que tu precisa para terminar a boa obra, é o Paracletos, é o Espírito Santo. Abacuque está dizendo: Senhor, o povo precisa de avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio do salmo. Presta atenção, quando eu falo de avivamento dentro de um contexto religioso, você tem que entender um conceito. Não existe avivamento na macumba, não existe avivamento na umbanda, não existe avivamento no candomblé, não existe avivamento na bruxaria, não existe avivamento na feitiçaria. Existe avivamento na eclésia, existe avivamento na igreja. E qual é o provocador do avivamento, pastor? Ele se chama Espírito Santo de Deus. O avivamento é o hábito de se avivar, de se tornar vivo, de se tornar nítido, se tornar vivo. Aleluia! E quando nós falamos do avivamento, ele é provocado pelo Espírito Santo. Significa que para nós terminarmos a obra, precisamos dele para prosseguir. Para nós terminarmos a obra, precisamos do Paracletos, precisamos do Espírito Santo. Pastor, e quem é o Espírito Santo de Deus? Amados e queridos irmãos, quando nós falamos do Espírito Santo, falamos dele no nosso idioma original, mas a palavra Espírito Santo no seu original vem do grego, que se chama pneuma, que significa fôlego, significa ar, significa vento. Jesus também faz menção sobre ele em João capítulo 14, versículo 16, quando ele diz: eu subirei ao céu e eu rogarei ao Pai para que mande o Consolador. A palavra Consolador no nosso idioma, aleluia, dá-se a entender que é um outro Consolador chamado Espírito, mas no grego a palavra Consolador se chama Paracletos. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou subir ao Pai, mas eu vou ficar lá, mas eu vou pedir para ele para mandar um Consolador. Esse vai ficar com vocês até o final dos tempos.
Aleluia. Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai para que Ele mande outro Consolador. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segundo algumas definições teológicas, existe, aleluia, duas divisões dentro da Bíblia Sagrada. A primeira divisão se chama pré-pentecostalismo no Antigo Testamento. A segunda divisão se chama pós-pentecostalismo, que data do Novo Testamento. Quando nós falamos do Espírito Santo no pré-pentecostalismo, temos que dar a ênfase de que o Espírito Santo ele é referido 88 vezes no Antigo Testamento. E quando nós falamos do período pós-pentecostalismo, somente no livro histórico conhecido como Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é referido mais da metade, sendo que em todo o Novo Testamento o Paracletos, o Espírito Consolador, ele é referido três vezes mais para cada referência do Antigo Testamento. Ele é o Espírito Santo, ele sempre esteve atuando, avivando a obra, avivando os servos de Deus, avivando o povo de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pastor, quem é o Espírito Santo? Aleluia. O Espírito Santo é um ser divino, ele não pode ser habilitado por padrões humanos. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas a sua personalidade é definida pela combinação de inteligência, vontade, emoção, autoconsciência, bondade e tristeza. E os seus atos pessoais são: ele prescruta a vontade de Deus, ele fala, ele dá testemunho, ele intercede, ele ensina, ele guia e conduz, ele chama os homens e os comissiona, ele convence o mundo, ele é chamado de Deus e Senhor. Aleluia. E seus atributos divinos ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é santo, ele é sábio, ele é verdade, ele é vida. E a sua simbologia dentro da Bíblia, ele simboliza o óleo que ilumina e prepara o homem para o chamado. Ele é comparado com o fogo que simboliza a pureza de Deus. Ele é comparado com o selo que nos garante a salvação. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós, o qual está selado para o dia da redenção. Ele sela, ele vai selar crente aqui nesta noite. E alguém que crê nessa palavra? Mas assim, a graça de Deus vai ter o mover de Deus aqui nesse lugar. Vai ter o mover, vai, aleluia. Ele simboliza a vestimenta que nos cobre de santidade. Ele é comparado com o penhor, ele nunca falha. Ele é comparado com o fogo que aquece os nossos corações. Ele é comparado com água que nos vivifica. Ele disse para a mulher samaritana: da água que eu te der, formará em ti uma fonte de água viva que jorrará para a vida eterna. O Espírito Santo de Deus, ele já está aqui. Sente a presença dele e adora. Quem está sentindo a presença dele agora? Quem está sentindo a presença dele agora? Quem está sentindo a presença dele agora? Foram 7 dias de campanha para o avivamento, porque nós entendemos na Bíblia que quando a igreja ora, a igreja jejuma, a igreja agora tem manifestação do Espírito Santo de Deus. Pois a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, que quando a igreja, aleluia, de Jerusalém orava, jejuava e cantava, o Espírito Santo de Deus desceu e tomou Jerusalém em profecia, e o nome do Senhor foi glorificado. Deixa eu ver, igreja, deixa eu ver. Parece que a igreja está. Cadê? Quem veio adorar? Quem veio? Onde a presença dele é fogo, vai ter uma frieza, vai
vai. Só vai sair, vai ser quem quiser, mas o olho vai descer. Só quem crê, Meu Deus, alabaço, lavandarabaço, alabaço, beleza, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia, ele estava na criação do mundo, ele, aleluia, bailava sobre a face das águas. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, portanto, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu me lembro que ele, aleluia, segundo a Bíblia, ele guia o homem e o comissiona. Ele guiou Moisés e o comissionou para libertar o povo do Egito, e guiou Moisés para atravessar o deserto. Aleluia. Beleza, no capítulo 31 diz o texto que o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Bezalel e lhe deu um entendimento e sabedoria. Aleluia. Eu me lembro em Números capítulo 11 que o Espírito Santo foi repartido com 70 líderes do arraial, e quando eles receberam, todos profetizaram. É o sinal de Deus, é a presença, é a presença, é a presença. Segundo a Bíblia Sagrada, foi ele quem guiou Josué, e lhe deu vitória na guerra, lhe deu vitória na batalha. Foi ele quem desceu na vida dos juízes de Israel, e eles venceram guerra, eles venceram batalha. Foi ele mesmo que desceu na vida do homem chamado Gideão. Quando o Espírito de Deus desceu sobre Gideão, ele ficou com ousadia, ficou com coragem, com autoridade, com poder. O rei olhou para ele e disse: valeu, valoroso, vai nessa tua força, vai. O Senhor é contigo. Quem crê que ele dá força, quem crê que ele levanta, quem crê que ele dá sabedoria, quem crê que ele batiza, quem crê que ele cela, quem crê. Se você crê, você vai ver a manifestação do Pai aqui nessa noite. Aleluia. Agora eu vou dar um minuto para você adorar. Aleluia. Agora. Glória a Deus. Agora. Aleluia. Agora. 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 Aleluia. Agora. Exalta ele. Bendize a ele. Glória a Deus. Aleluia. Ele desceu sobre Sansão, ele encheu de força. Ele desceu sobre Saul e Saul profetizou. Ele desceu sobre Davi e Davi profetizou. Ele desceu sobre os profetas e os profetas profetizaram. E o profeta Joel testemunhou dele dizendo: e há de ser que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os meus servos e as minhas servas profetizarão. Os anciãos terão sonhos, os jovens terão revelação. Aleluia! Isso é verdade. E quando nós lemos a Bíblia, em Mateus capítulo número 4, aleluia, quando Jesus desceu ao Jordão para ser batizado nas águas, diz a Bíblia que a voz do alto lá do céu: esse é meu filho amado, em que me comprazo, e foi vista no céu uma claridade, aleluia, no Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, que desceu sobre Cristo, e ele foi ungido para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, no capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor ungiu,
segura. Hoje ele vai ungir crente aqui. O Espírito Santo vai ungir crente aqui. Vai ungir crente aqui. Vai ungir crente aqui. Deus vai derramar poder na vida de quem crê. Só quem crê. Aleluia. Ele vai derramar poder nesse lugar, vai. Ele vai derramar poder nesse lugar, vai. Eu vou dar um minuto para você adorar. Glória a Deus. Entre conexão com ele aqui, hein? Glória a Deus. Entre conexão com o Paracletos aqui, hein? Entre conexão com o Espírito de Deus aqui, entra, entra. Adora ele, exalta ele. Bendiz a ele, enaltece ele, engrandece ele. Sente a presença dele, sente. Aleluia, sente a glória de Deus. Sente a presença dele, sente, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele desceu sobre Jesus em Mateus capítulo 4, diz o texto que o Espírito de Deus, ele pega Jesus e leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Pastor, porque o Espírito Santo leva o crente para ser tentado pelo diabo? Para o crente saber que o Espírito Santo tem poder para vencer o diabo. O Espírito Santo tem poder para vencer o deserto. Ele tem poder. Hoje Deus vai te tomar nesse lugar. A presença dele vai te tomar nesse lugar. Hoje você vai receber o céu para vencer as guerras. Hoje você vai receber o céu para vencer a batalha. Hoje você vai receber poder. Só quem vê, cadê os crentes do crente? Cadê? Fica de pé. Fica de pé. Eu quero receber a presença dele. Vem pra cá pra frente, vem pra cá pra frente. Quem quer receber a presença do Paracletos? Vem pra cá pra frente. Só quem quer receber. Só quem quer receber a presença dele. Jesus recebeu o poder. Jesus recebeu o céu. Mas Jesus também fez uma promessa. Aleluia. No capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, a Bíblia diz, queridos, aleluia, Jesus orou e disse para o discípulo: não se turbe no vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele já estava dizendo para o discípulo: está chegando a hora de eu ir. Aleluia. E em João 14:16 Jesus disse: eu rogarei ao Pai para que mande um outro Consolador. Ele vai descer, aleluia, sobre toda a carne, e ele vai encher, vai. Ela baixou, ele cantará, baixou, ele calabaia. Ele que calando por ele. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito e servirei testemunha tanto em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Atos capítulo 2 diz: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, ouvi soldar no céu como um som de vento, veemente e impetuoso, que desceu sobre a casa, e todos foram cheios, e foram vistas sobre ele línguas repartidas como que de fogo. Só quem quer receber, eu vou profetizar, vai descer a unção do céu. Quem quer receber, vem para cá para frente. Só quem quer, quem não quer ficar aí mesmo. Ele manda o Pelé. Ela baixou, aviva, Senhor, a tua obra, no meio do Senhor, Espírito Consolador. Aqui chegou a saúde sempre pegando, neste lugar, assim como
de quem crê. Nesta noite, batiza com teu Espírito Santo, Deus. Alabado, levaste-me de camarada, lavaste-me de cola, uma mãe de moda. Vamos voltar uma frente aqui agora. O Espírito Santo vai tocar a frente aqui agora. Ele vai tocar a frente aqui agora. Desemboca a frase. Vai descer o céu. Vai descer a frente. Vai, vai lá, o Espírito Santo de Deus. Aonde tem tocado frase nessa noite. Toca nele agora. Toca nele agora. Enche ele agora. Enche ele agora. Agora. Receba a presença de Deus. Receba